Você já teve vontade de explorar algum lugar distante? Eu sempre sonhei em ir para a Antártica, mas muitas vezes ouvi comentários desencorajadores como: quem é você? Você não é ninguém, não é famosa. Saí do calor do Recife e cheguei no extremo frio da Terra, mostrando que com fé e persistência podemos superar qualquer obstáculo. Passei por lugares e conheci pessoas incríveis. A primeira parada foi em Brasília. Esse era o lugar em que eu precisava estar para uma reunião que definiria ou não a minha ida. Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Guará. Eu sei que tem um e tem o dois. Jardim Botânico. Pois é, pessoal. Você sabe que Brasília não tem bairros. Aqui, os locais são chamados de cidades satélites. Bem interessante do restante do país. Esse aqui é o famoso avião Brasília. Asa Norte, Asa Sul. E aqui, ó, o centro do poder do Brasil. É para lá que também nós vamos. A Praça dos Três Poderes. No século XIX, já se pensava construir a capital brasileira afastada da costa para evitar ataques navais. José Bonifácio, um dos grandes visionários da história do Brasil, defendia essa ideia inovadora. E assim, em 1960, Brasília se tornou a realização desse sonho. Uma cidade que representa segurança e inovação no coração do Brasil. A mente brilhante que pensou a parte urbanística e arquitetônica de Brasília foi Lúcio Costa. Já as construções, Oscar Niemeyer pensou em tudo. Agora, os projetos culturais foram feitos pelo engenheiro, poeta e dramaturgo Joaquim Cardoso, que era meu conterrâneo lá em Pernambuco. A Praça dos Três Poderes talvez seja um dos maiores ícones da política brasileira, porque aqui estão os três poderes da República do Brasil. O primeiro poder é o Poder Legislativo Federal, que funciona aqui no Congresso Nacional. Essa estátua aqui atrás é a chama da democracia. O fogo, a intenção é que ele não se apague, e o círculo, ele não é fechado exatamente para lembrar para mim e para você que nós vivemos num Brasil livre. Aqui na Praça dos Três Poderes você pode ver atrás de mim a estátua dos candangos. Ela representa exatamente todos os trabalhadores, as pessoas desse imenso Brasil que vieram para construir Brasília. O outro poder da República é o Executivo Federal, que fica aqui no Palácio do Planalto. Por fim, o STF, Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. O Parque da Cidade foi inaugurado em 11 de outubro de 1978. Já foi chamado de Piton Farias, mas hoje foi rebatizado como Dona Sara Kubitschek. A cidade é um dos principais pontos turísticos aqui de Brasília.
frequentado por praticamente todos os moradores. São 420 hectares de puro verde. É o maior parque da América Latina. Brasília exemplifica que não é apenas feita de concreto, política e ferro. Ela também incorpora a beleza da natureza, trazendo equilíbrio e serenidade ao seu cenário urbano. Você sabia que o Lago Paranoá é artificial? Foi construído por Juscelino Kubitschek exatamente para trazer umidade à cidade, porque Brasília está no meio do cerrado. Aqui o lago possui 48 quilômetros e um máximo de 38 metros de profundidade. Dentre tantas coisas impressionantes na capital planejada do Brasil, o que realmente capturou minha atenção não foi a arquitetura em formato de avião, mas sim o verde exuberante dos vinhedos no entorno do cerrado. A natureza contrastando com a maior cidade do mundo, construída no século XX, era algo que eu não esperava. O Brasil produz tipos de vinhos diferentes. O tropical no Vale do São Francisco, o tradicional lá no sul do país e aqui em Brasília tem sido vinhos de inverno. Deixa eu te contar o porquê dessas telas aqui na plantação. Eu fiquei sabendo que existe um parceiro local. Você sabe qual é? Então, são as aves, os passarinhos olhe, adoram as uvas. E as telas são necessárias serem colocadas exatamente porque o parceiro do dono, ele vem e sai bicando aqui. Inclusive, vez por outra, pegam eles aqui dentro, porque eles conseguem entrar. Olha só como são audaciosos. O grande motivo de nós estarmos aqui produzindo vinhos finos é por causa da possibilidade de produzir no inverno, com essa luz sensacional que nós temos aqui em Brasília. Você pode ver que o cacho está perfeito, né, nós temos uma boa parte aérea aqui, bem saudável, que isso tudo vai trazer nutrientes para a uva para depois se transformar em vinho. Minha estadia em Brasília foi breve. Deu tudo certo. E logo segui para a cidade maravilhosa. Finalmente chegamos! Escadaria Celaron, são 215 degraus até chegar no bairro de Santa Teresa. Essa cor vibrante desse lugar vai me dar forças para subir.
Brasil se utiliza do Chile como porta de entrada para a Antártica. E aqui no Rio de Janeiro eu vim homenagear esse artista maravilhoso que é o Jorge Celarón. Olha só, gente, as cores vibrantes, a cor desse lugar em homenagem ao povo brasileiro. A escadaria Celarón se tornou um ponto cultural aqui do bairro de Santa Teresa e do Rio de Janeiro. Passar a vibração que precisa sentir é apenas transmitir o que os bons mestres ensinaram. E aí, me fala um pouco aí, quem tu és aqui no bairro de Santa Teresa? Eu sou Lázaro Cruz, o Mano Jai que me acompanha. Somos da Lemúria Moderna, estamos aqui todos os dias. Viver aqui, no meu caso, né, que estou morando aqui em Santa Teresa, é algo que me inspira muito para mim, que sou compositor, que estou sempre na rua, estou sempre lidando com um público gigantesco que é a arte de rua. Então, para ter cabeça para lidar com esse turbilhão que é tudo isso, essa beleza aqui alivia a gente, entendeu? Inspira, né? Uma poesia, uma música, Não, e a cor vibrante harmonia. dessa escada, né? Vibrante na cor, no som, nas pessoas. Em todo o nosso passado, o que fizemos de errado, quem vai dizer? Originalmente era um local de residências luxuosas ao estilo francês, pertencentes à elite. Esses imponentes casarões ainda marcam as ruas do lugar, oferecendo um vislumbre do passado aristocrático que pode ser visto pelas vias sinuosas de Santa Teresa. Eu vou pegar essa carona maravilhosa. Estar em Santa Teresa e passear de bondinho é ver a cultura e a história desse lugar. No meio da agitada Copacabana, a gente encontra esse bairro bucólico, calmo e pulsante de vida, o bairro Peixoto. Um oásis no meio de Copacabana. Toda essa região era uma chácara e pertencia ao comendador Peixoto, um comerciante da época, português. Ele não teve descendentes diretos e ele doou, antes de falecer, toda a região para instituições. Mas ele fez um único pedido, que foi que as construções dos prédios só fossem até 3 pavimentos. O Rio é realmente de uma beleza singular, que faz jus ao seu título. Sabemos que o coração do nosso planeta é impulsionado tanto pelos vastos oceanos que proporcionam vida e equilíbrio, quanto pelas florestas exuberantes que respiram vitalidade e diversidade.